Graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu espero que você esteja aquecido pela bênção do Senhor sobre nós. Eu estou muito aqui. Eu sempre me emociono muito e alegro meu coração quando a igreja celebra de maneira tão bela. Se tem uma coisa, meus irmãos, que representa a santa comunhão do povo de Deus, é quando em uníssono nós expressamos aquilo que é verdade eterna para as nossas vidas. O Deus de toda a glória é o nosso Deus, amém? E é por isso que nós podemos nos alegrar aqui nessa noite. Antes de irmos para a nossa reflexão, eu gostaria de convidar as nossas crianças aqui à frente. Se você puder, mesmo assentado, estenda a sua mão aqui e vamos orar para que nesse momento precioso que elas também têm, elas possam ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja aqui, obrigado pela maneira como o Senhor trabalha em nós e através das nossas vidas. E obrigado, ó Pai, por aqueles que o Senhor também levanta para abençoar de maneira especial e singular as nossas crianças aqui. Nós somos privilegiados de tê-las em nosso meio. E queremos, ó Pai, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, gastarmos aquilo que é necessário de energia e de esforços para que elas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Por isso, nesse momento especial, preparado de antemão pelo Senhor, que a Tua palavra poderosa venha de maneira, na linguagem delas, da maneira que elas assim necessitam nessa fase da vida, penetrar seus corações, ó Pai, de maneira profunda, e elas possam assim amar ao Senhor e aprender dia após dia a amá-lo mais. Essa é a nossa oração, crendo que essa é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, como o pastor Guilherme já nos adiantou aqui no início da nossa celebração, nós estamos no mês da família. E por razões óbvias aqui, é muito bom poder reforçar isso, nós iremos pensar em nossas mensagens sobre família. E querendo ou não pensar sobre família, você vai concordar comigo, é pensar sobre o núcleo de relacionamento que possivelmente teve maior influência na sua formação até aqui, não é? Talvez o jeito que você fala, a maneira como você lida com os seus conflitos, ou até mesmo entende o que é bom para a sua vida, é muito fruto da influência dos seus pais. Alguns dizem que a geração dos nossos avós construiu, a dos nossos pais preservou, e a de agora administra ansiedade e preocupação, né? Mas a família é esse ambiente, onde a gente colhe muita coisa e aprende muita coisa, mas é inegável também que a família é um ambiente, muitas vezes, de traumas. Talvez alguns de vocês estejam aqui reunidos e tenham histórias não tão agradáveis que tiveram com familiares, talvez que não estejam mais entre nós, talvez você não tenha mais seu pai, a sua mãe aqui presente, mas tenha no contexto da sua história, no histórico dela, melhor dizendo, momentos um tanto quanto complicados. E o que isso mostra para nós? Que falar sobre família é falar sobre um núcleo de tensão. É tanto bênção como maldição, muitas vezes, não é? A família é esse ambiente, muitas vezes, imperfeito. Mas você percebe que a nossa comunicação é muito inteligente, né? E ela coloca para nós essa tensão de maneira muito bela, porque é na imperfeição das nossas famílias que o Evangelho se mostra como poder que torna as famílias imperfeitas perfeitas no Evangelho. E é por isso que a gente entende que é necessário que nós, como igreja, pensemos juntos a respeito de como o Evangelho olha para os nossos lares, para os nossos relacionamentos, para os núcleos familiares que nós temos aqui representados, e de maneira um tanto quanto preciosa e especial, trabalha para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê que o Evangelho é capaz de moldar a sua casa para a glória do Senhor? Então você acaba de assumir um compromisso de estar aqui em todos os domingos desse mês, tá joia? O pastor Guilherme me deu o privilégio de dar abertura à nossa série, e para começar a gente vai pensar hoje sobre a queda. E, em outras palavras, pensar nas consequências do pecado sobre o nosso lar. E eu acho que o texto mais propício para isso se encontra no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Então, se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Gênesis, o livro dos começos. Nós iremos juntos ler o capítulo inteiro. Gênesis capítulo 3, a começar pelo verso 1. Amém? Vamos ler a palavra de Deus com atenção, meus irmãos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse?
não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Baixe sua cabeça, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos, Senhor, criação do Senhor, plano seu, e aqui está a tua palavra, poderosa, Pai, para criar, assim como nós vemos no início do teu texto, da Escritura. Por meio da palavra, o Senhor trouxe todas as coisas à existência, e é da mesma forma que o Senhor nos torna novas criaturas agora. Por isso, com o teu poder e com a tua graça, fala ao coração da tua igreja aqui no santo nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você gosta de série, mas uma série muito conhecida nos últimos anos conta a história de um casal americano comum que se prepara para receber trigêmeos. O parto não sai como esperado e um dos bebês não sobrevive. Enquanto aguarda a recuperação da esposa, o marido descobre que um bebê, também recém-nascido, foi abandonado na frente do corpo de bombeiros e conduzido ao hospital em que ele e a sua família estão. Ele entende que isso é algum sinal providencial, porque já que ele perdeu um dos teus trigêmeos, ele tem agora a oportunidade de talvez adotar essa criança e trazer essa criança para cumprir esse planejamento familiar de sair do hospital com 3 filhos. A história é um tanto quanto curiosa, porque essa é uma família branca norte-americana, e o filho adotado, ele é negro.
E isso começa já a pintar qual será o tom da história dessa família. A narrativa se passa tanto nos dias da infância como também nos dias atuais. E se você não sabe, essa série ela ficou conhecida como uma série que lida justamente com aquilo que é comum a nós, família. De muito sucesso, recentemente também esteve na Globo e talvez alguns de vocês a conheçam. This Is Us, uma série que trata sobre família. E que é interessante porque ela impactou muita gente, muitas pessoas assistiram e ainda assistem e se sentem identificadas. E é curioso que num mundo onde nós somos surpreendidos por carros que pulam dos aviões, super-heróis e vilões que destroem a cidade de Nova York, a gente fica empolgado com esse tipo de filme. As séries, ou essa série especificamente, melhor dizendo, que traz impacto para nós, é aquela que mostra o chão da vida e as dificuldades familiares. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, meus irmãos? É porque This Is Us nos apresenta o desafio que é viver buscando administrar uma família com todas as suas tensões. Administrar o contexto familiar com todos os seus desafios. Talvez você vá se identificar muito bem se eu colocar para você o seguinte: é fácil educar seus filhos? Não é, né? Vamos subir um pouquinho a régua. É fácil administrar o relacionamento conjugal depois de 10 anos, 20 anos? Ou talvez, alguns dizem, nas teorias culturais aí, o primeiro ano é um ano que talvez é mais complicado, a crise dos 5 anos, a crise dos 10 anos, e etc, etc. Ou talvez, como em um mundo em que a inflação parece que brinca com a gente, né, ano após ano, colocar o pão de cada dia em casa. É duro pensar na família, não é? Quando a gente começa a fazer um exercício do que se espera de nós, quanto pais, quanto filhos, não somente no nosso relacionamento dentro de casa, mas também na maneira como a gente administra uma vida para ter uma vida boa. Pois todos nós estamos em busca disso, de uma vida boa. Só que parece que a vida sempre insiste em mostrar para nós que o ideal que a gente tem de vida, ele não vem, não aparece. Eu tive um professor no seminário que ele dizia o seguinte: Deus não nos coloca em cenários ideais. Ele coloca cada um de nós em cenários reais para mostrar sua glória. Num contexto em que a gente entende que a família é um desafio, talvez o que a gente mais precise em um mês de maio, como um mês da família, em um sermão como esse, é buscar entender de que maneira o Evangelho traz esperança para nós. E esse texto, meus irmãos, é um texto que nos ajuda a pensar sobre isso. A pensar primordialmente sobre a maldição que veio sobre o lar. Deus amaldiçoou a criação. Deus amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a mulher. Deus amaldiçoou a família, sim, porque nós escolhemos isso. Em Adão, todos nós escolhemos um mundo de morte e de pecado. Um mundo que é difícil educar filhos. Um mundo que é difícil administrar a relação conjugal. Um mundo em que é difícil trazer o pão para dentro de casa. Só que é nessa dimensão de maldição que temos por causa do pecado que nós escolhemos cometer, que o Evangelho se apresenta como boa notícia. E a minha proposta com os irmãos é pensar nessa noite aqui, que no final das contas, se a raiz dos nossos problemas familiares é o pecado, o Evangelho é o machado que a gente tem na mão para poder cortar. Para isso nós faremos 2 movimentos aqui. No primeiro momento nós iremos identificar os principais desafios que a família tem em um mundo marcado pelo pecado. E no segundo momento nós iremos pensar em como o Evangelho, de maneira preciosa, traz esperança para mim e para você, mesmo em meio aos dias que são maus. A primeira lição que nós temos, meus irmãos, ela se encontra já no início do texto. E a gente consegue perceber a tensão dos relacionamentos. Grava comigo. Essa talvez seja uma das principais consequências do pecado sobre os nossos lares. Tensão nos relacionamentos. Se você puder ver muito bem aqui, no início do capítulo nós temos a narrativa do pecado e do diálogo que Eva teve com a serpente. Como você sabe, se você puder folhear a sua Bíblia na folha anterior, nós temos os 2 primeiros capítulos como narrativa que é nos apresentada sobre as origens. Talvez as principais perguntas, ou não, melhor dizendo, as principais perguntas são respondidas aqui. De onde nós viemos? O que esse mundo é e para que ele foi criado? Quem é o Criador e o originador de todas as coisas? E por que nós viemos à existência? Para que nós estamos aqui?
O nosso propósito, a nossa identidade se encontram nesses 2 primeiros capítulos. Deus nos criou de maneira perfeita e singular. Criou um mundo belo e bom, um mundo cheio de virtudes, farturas e bênçãos, e colocou sobre mim e sobre você uma coroa especial. Nós somos chamados imagem e semelhança de Deus. Diferente de todo o restante da criação, nós somos aqueles que somos um espelho do Senhor, o Todo-Poderoso. De uma maneira misteriosa, nós refletimos o caráter de Deus à medida que evidenciamos marcas do caráter dele de maneira prática. Quando nós amamos, quando nós demonstramos bondade, quando nós criamos, quando nós fazemos aquilo que a vida desfruta também de bom e promovemos bondade através das nossas mãos, nós estamos refletindo quem Deus é através da nossa própria maneira de viver. Mas toda boa história tem um problema, não é? E o problema foi o pecado, meus irmãos. O pecado foi justamente a escolha que nós fizemos de danificar, manchar esse mundo bom. E por causa disso, nós temos no início dessa narrativa, e eu incentivo que você depois leia com mais atenção na sua casa, mas nós temos aqui a maneira peculiar pela qual nós somos enveredados pelos desejos do nosso coração. Pela maneira como muitas vezes nós somos convencidos por aquilo que vem de fora de nós, e nos enveredamos por um caminho de morte, e depois recebemos as consequências disso. E a tensão nos relacionamentos, ela pode ser vista a partir do verso 12 do capítulo 3. Porque após Eva pecar, ela se volta para Adão, ela oferece o fruto para ele também peca. Os dois ali, como os nossos cabeças, representantes da história da humanidade, eles acabam simbolicamente ali assumindo essa condição de pecado agora. E o que o verso 12 diz para nós é que, após o encontro de Deus com eles dois, o 12 diz, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Nós temos o homem agora terceirizando sua responsabilidade, colocando sobre sua esposa. É por causa dela que eu tive esse problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu até comi, mas foi ela que deu o pontapé inicial, então ela que é responsável por isso. Por sua vez, quando Deus se volta para a mulher, ela diz que não fui eu, fui a serpente. E isso não é diferente do que acontece muitas vezes em casa, não é? Não fui eu. Foi você que não falou direito. Não fui eu. Mas foi você que não assumiu o combinado que a gente teve em casa. Ou talvez você disse do jeito, combinou coisas com pessoas sem me avisar. A nossa comunicação não tá das melhores aqui. É por causa de você, que não é bom de comunicação em casa, que a gente tem problemas no nosso casamento. Ah, minha mãe me ensinou como que é um casamento ideal, e você não está seguindo o roteiro que ela colocou para nós. E a gente vai vivendo essa vida relacional, que a gente vai sempre abrindo mão de responsabilidade e terceirizando responsabilidade, meus irmãos. A gente muitas vezes coloca isso na conta da igreja. Se os nossos filhos têm problemas na formação espiritual deles, a culpa é dos pastores, ou a culpa são dos professores da IBD, ou a culpa é da igreja que não deu assistência. E a gente vai sempre terceirizar isso, e não assumir as nossas responsabilidades. Sabe de onde isso vem? Vem justamente da primeira família que pisou sobre aqui, nessa terra. Nós temos já, nos primeiros momentos pós-pecado, marcas muito presentes em nossos lares, que são motivo de tensão e conflito em nossas casas. Mas não para por aqui. Nós temos aqui uma espécie de orgulho e acusação. Porque a acusação que Adão faz, ele coloca na conta de Deus, né? Porque se você vê o verso 2, ele diz, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que tu me deste. Se tivesse me dado uma mulher melhor, né, uma Eva 2.0 talvez, seria diferente. A gente muitas vezes pensa assim, né, pô, a culpa é de Deus. É mais ou menos assim que o nosso coração pensa, gente. A gente não externa pelos lábios, mas muitas vezes o nosso coração está assim, não foi isso que quando eu orei, Deus me disse. Porque a gente diz que Deus disse muita coisa para a gente, não é? Sabe quando alguém vira e fala para você assim, ó, creia na promessa que Deus te deu, aí você faz, é isso aí. A grande pergunta é, quem disse que aquela promessa que tem no seu coração foi Deus que te deu? A gente fabrica as coisas, os ideais, até pela qual o próprio Deus deve agir e derramar bênção sobre nós, e projetar sobre nós até mesmo a família
da margarina, né? Lembra que tinha de comercial? A família da Sadia. É aquela família perfeita. A gente projeta isso. E quando a gente entra dentro de casa, a lua de mel dura o quê? 3 meses? 2 meses? 1 semana? E aí a gente começa a perceber como a gente é orgulhoso, como a gente é vaidoso, como a gente nega as responsabilidades e como muitas vezes a gente coloca isso na conta do Senhor. Mas sabe o que é curioso? Quando a gente fala sobre a tensão nos relacionamentos, tem algo que salta do texto e que às vezes a gente passa direto e não percebe. Eu convido você a olhar comigo no verso 16. Deus se volta ali nas suas sentenças, no seu juízo de maldição, ele se volta para a mulher e diz o seguinte: multiplicarei grandemente o seu sofrimento. Na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O sofrimento na gravidez é algo que talvez, pensando do ponto de vista natural e toda a estrutura corporal de uma mulher, era algo que iria ocorrer de alguma forma ou de outra. O grande ponto é que nós temos aqui a ação de Deus de dizer que isso seria mais intensificado. Não seria acrescentado dor, seria multiplicado dor. Só que o que é interessante? A gente pensa isso apenas do ponto de vista físico da história, não é? A mulher ela vai ter o parto e ela vai sofrer muito por causa disso. Mas eu não sei se você já parou para pensar, a narrativa de Gênesis mostra para nós que o homem e a mulher receberam uma responsabilidade como iguais. Eles foram eleitos por Deus, nós, como aqueles que, tendo a imagem e semelhança dele, teríamos a bênção de crescermos, multiplicarmos, enchermos a terra e subjugarmos, dominarmos a criação. Em outras palavras, meus irmãos, é simbólico olhar para os 2 primeiros capítulos como Deus nos elegendo e nos dando uma vocação. De maneira mais simples, ser humano de maneira genuína é viver para a glória do Senhor à medida que nós trabalhamos e nos envolvemos com o mundo que Ele criou. Só que tem algo singular nisso. O homem não foi criado para ter filhos. Em outras palavras, é uma vocação singular para a mulher, ter filhos. Seria, de alguma forma, uma dádiva singular da mulher ser aquela que seria a geradora. Mas quando o texto diz que as dores serão multiplicadas, não há como também pensar que o texto, de maneira indireta, propõe para nós que a educação agora será um tanto quanto desafiadora. As dores de parto serem multiplicadas, eu proponho para os irmãos que não seja apenas somente as dores físicas, mas é as dores de colocar agora o filho em um mundo de pecado e justamente viver com esse filho nos caminhos do Senhor. Sabe por que é difícil, gente, educar filhos num mundo como esse? Por causa do pecado. Porque há uma maldição sobre nós, todos nós a despeito do que cremos, que é justamente por causa da nossa desobediência. A tensão dos relacionamentos não se dá apenas no plano de pais, no plano dos pais como cônjuges, mas também no relacionamento entre os filhos. Nós meditamos aqui nas nossas aulas sobre Efésios, quando o apóstolo Paulo se propõe a aconselhar a igreja de Éfeso sobre o relacionamento do esposo com a esposa, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais não devem irritar os seus filhos, os filhos devem obedecer aos seus pais, honrar aos seus pais. E por que essa ordenança é necessária? Por que é necessário a gente se voltar para a crente e dizer, honra seu pai? Por que é necessário dizer para os pais, não irritem seus filhos? Justamente porque nós vivemos em um mundo onde nós, meus irmãos, por mais que ainda tenhamos o Espírito de Deus, ainda assim paira sobre nós pecado. E é por isso que nós precisamos da graça do Senhor para administrar os nossos relacionamentos em um mundo de tensões. E tensões dos nossos relacionamentos. Mas o texto continua, porque o texto vai dizer que o desejo da mulher será para o seu marido e ele o dominará. Esse texto é bem difícil, meus irmãos. É difícil porque a gente tem algumas possibilidades do que significa essa ideia do desejo da mulher. Uma coisa que é interessante é que se você olhar no capítulo 4 e puder ver lá no verso 6 do capítulo 4, você vai ver o nosso Senhor falando com Caim. E ele vai usar a mesma expressão de desejo e domínio quando ele fala sobre o pecado de Caim. Ele diz o seguinte: o Senhor disse a Caim, verso 6, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui a gente vê uma relação de um desejo por governo, de alguma forma.
um desejo relacionado a controle que a narrativa propõe para nós, quando a gente coloca esses dois capítulos um do lado do outro. E o que eu entendo que de maneira saudável a gente pode perceber aqui é, antes do pecado, havia uma responsabilidade plural. Havia uma responsabilidade ali onde tanto a mulher quanto o homem deveriam administrar a criação. Deveriam ali, nas suas particularidades, como complementares, cumprirem o papel deles como criação de Deus. O grande problema é que em um mundo de pecado agora, tanto a mulher quanto o homem, a gente quer ser cabeça, quer dominar, e o outro vai ser cauda. Só que a frustração é que o desejo da mulher será esse, mas o homem a dominará. Não encarem isso, meus irmãos, dizendo que Deus é machista, tá? O ponto não é esse. Nós escolhemos um mundo assim. Nós escolhemos um mundo em que nós temos um desafio de viver a nossa relação entre os gêneros. Seja a mulher e o homem, muitas vezes têm dificuldades na administração de um lar, justamente por causa do pecado. Nós queremos que o martelo esteja na nossa mão, para nós decretarmos a sentença e as leis do nosso lar. E muitas vezes isso cria justamente aquilo que virou uma expressão muito popular, né? A guerra dos sexos. A gente briga em casa e começa a alimentar mais ainda esse conflito aqui. Mas a minha proposta é colocar para os irmãos justamente isso. Antes do pecado, qual que era a nossa responsabilidade? E principalmente do homem, colocando aqui, à luz do que Paulo fala para nós. Amar e cuidar. Após o pecado, nós temos o quê? Desejo e domínio. A gente não quer mais cuidar, a gente quer dominar. A gente quer coleira. A gente quer dizer, vai, faça. É do meu jeito, é da minha forma. E isso extrapola o gênero, tá? Existem muitas mulheres empoderadas mesmo, que o desejo é contra o marido e o marido realmente cede. E a gente cria esse caos familiar muitas vezes, de lares disfuncionais, porque não há harmonia debaixo do cabeça que é o nosso Senhor Jesus. Veja como é que é difícil. Quando a gente olha para o contexto familiar, lidar com as nossas tensões. E essa é a primeira consequência da queda da família. A queda da família resultou no quê? Na tensão dos relacionamentos. Mas tem uma segunda consequência, meus irmãos. E a segunda consequência é que o trabalho agora se torna um fardo. O trabalho se torna um fardo. Se você puder observar comigo, veja o verso 17. E ao homem, Deus se volta ao homem e diz, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus está amaldiçoando a sua criação, por causa da desobediência do homem. E é interessante porque nós temos a responsabilidade aqui colocada de alguma forma em Adão por ter recebido ali essa ordem da parte de Deus. E a narrativa propõe para nós pelo menos duas coisas interessantes. A primeira delas é de que o homem foi criado para dominar a criação. Como eu coloquei para os irmãos, no verso 28 do capítulo 1, a bênção de Deus sobre nós é que nós venhamos crescer, multiplicar, encher a terra e governar os animais, governar toda a criação. Isso é mostrado para nós pela forma como Adão começa a nomear os animais. Esse é um exercício de autoridade. Mas o que é interessante? Se ele tem domínio sobre os animais, onde é que está Adão no início do capítulo 3? Uma serpente está se enveredando no jardim. Qual que era a responsabilidade de Adão? Dominá-la. Ele não faz isso. Há uma negação de responsabilidade já no início da narrativa. E aí a gente começa a perceber que Deus, quando vai cobrar Adão, ele coloca sobre ele justamente o quê? A criação vai receber agora a maldição por sua culpa. Você não administra ela bem. E você agora vai tê-la ela como inimiga. A criação que era justamente um celeiro de bênção. Porque é curioso, né, irmãos? Já percebeu como é que a proibição dá ciricutico na gente? A criança é assim, fala, não pode ir para lá. Aí é aquele negócio de não, eu quero ir e tal. Não mexa nisso aqui, eu quero mexer. Não faça isso, eu quero fazer. Por que é isso? Porque talvez a gente está chegando muitas vezes e fazendo como o próprio Deus. Em um mundo de pecado a gente colhe a mesma coisa. Te dou todas as árvores do jardim. Somente uma você não pode tocar. O que a gente faz? A gente escolhe justamente essa.
E a gente muitas vezes troca a providência, a bênção, pela mentira do pecado e da desobediência. E a consequência que a gente colhe é o quê? É justamente isso. O fardo de viver em um mundo de dor e de pecado. É curioso porque quando a gente fala sobre trabalho, existe um posicionamento cultural que talvez já saiu dos seus lábios com muito prazer. A gente trabalha porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? A gente trabalha porque tem que trabalhar. A gente trabalha porque é um mal necessário. A gente trabalha porque se a gente não trabalha, não tem jeito, mas eu não gosto de trabalhar. E aí, quando você começa a ler a Bíblia, começa a ver que parece que vai ter trabalho lá no novo céu e na nova terra, você fala assim, caramba, Senhor, 50 anos quase aqui no CLT e vou voltar de novo lá trabalhar. O grande ponto, meus irmãos, é que a gente olha para o trabalho como fardo. Porque ele é um fardo, não por causa do trabalho em si, mas por causa do pecado. O trabalho é justamente a nossa missão. A gente foi chamado para cultivar a criação, para transformar o jardim na grande Jerusalém. O jardim em uma cidade. Só que a gente pecou e por causa disso agora, o trabalho se torna difícil. Quando o texto diz para nós que com sofrimento você se alimentará dela, é justamente ter essa sensação horrível de trabalhar muito e nunca receber o que é digno. É de muitas vezes gastar energia demais e você não conseguir ver resultados. E ainda mais numa vida em São Paulo que triplica isso aqui muitas vezes, para muitos de nós, o trabalho se torna um problema, meus irmãos, por causa do pecado. E isso propõe para nós o seguinte: sustentar um lar se torna difícil por causa disso. A gente tem que suar sangue mesmo. A gente tem que gastar mais energias, trocar o dia pela noite, administrar as moedinhas para pagar as contas. A gente tem que muitas vezes ir lá fora, fazer tudo certinho, mas pela infelicidade de encontrar alguém que não gosta de nós, a gente é mandado embora. A gente muitas vezes quer um bom emprego, mas a gente só encontra aqueles de esquina, aqueles que não têm muito a oferecer. Mas em um mundo de dores e que se exige de nós justamente trabalharmos, a gente não tem muita escolha, não é? A gente tem que fazer isso. E o trabalho não é mais uma bênção para nós. O trabalho é um fardo. É difícil trabalhar. É difícil trabalhar justamente porque o pecado bate à nossa porta todos os dias, nos lembrando de que esse mundo é um mundo mau. Difícil, não é? E a questão do trabalho se traduz até mesmo no ambiente como esse. Por que o trabalho dentro de uma igreja é difícil também? Por causa do pecado. A igreja ela é bonita na sua feiura. Já viu isso? Sabe por que a igreja é bonita na sua feiura? Porque a igreja é uma comunidade de pecadores, que nas suas incapacidades ainda assim peregrinam debaixo do temor do Senhor e da graça do Senhor e ainda tendo algum tipo de resultado. Só que a gente muitas vezes atrapalha muito, porque a gente vive em pecado, e eu não digo do pecado do ponto de vista da sua vida em si, mas em um mundo em que a gente tem conflitos, tensões, dificuldades, porque em um mundo que recebeu as consequências do pecado. E muitas vezes trabalhar ministerialmente é um tanto quanto difícil, meus irmãos. O nosso foco é família, mas me permite extrapolar um pouco as aplicações. As tensões são as tensões dos nossos relacionamentos como um todo. As consequências do trabalho também são como um todo na nossa criação. E assim sucessivamente nós vamos colhendo as consequências do pecado. Essa é a segunda consequência que nós temos. Mas eu tenho uma terceira e última consequência, que eu acho que talvez ela seja a que mais fala comigo nesse texto, no capítulo 3 de Gênesis. Se num primeiro momento a consequência sobre a família é a tensão nos relacionamentos, se num segundo momento a segunda consequência é o trabalho como um peso, como um fardo para nós, num terceiro momento, a consequência que nós temos nesse mundo de pecado é que a presença de Deus se torna confrontadora na nossa casa. Já sentiu Deus confrontar você no seu lar? Se você puder olhar comigo no verso 8, o texto vai dizer assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado faz uma coisa que é comum a todos nós.
ele nos incentiva à fuga. Quando a gente peca e erra, a gente quer fugir, não é? Lidar com o resultado das nossas escolhas é difícil. Assumir a responsabilidade das nossas más ações é difícil. E mais ainda quando nós pensamos no Senhor. E o que a gente escolhe? Fugir da presença de Deus. Quer que eu te mostre de maneira fácil isso como é que a gente faz e prática? Sabe quando o sermão começa a mexer com você? Aí você pega seu celular. Sabe quando as visitas pastorais batem à sua porta, vem no seu telefone e você começa sempre a tardar? Não, pastor, depois. Pastor Guilherme, essa semana não. Pastor Guilherme, semana que vem, no outro mês. A gente não quer ser confrontado pelo Evangelho. Quando a gente quer receber um aconselhamento, o pastor chama, posso conversar com vocês no final? Dá o ciricutico da criança na gente, né? Para onde que eu vou agora, hein? Aí a gente faz aquela estratégia, mulher, vai para a cozinha, eu vou no banheiro. Depois você vai para o carro, e eu vou também. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês são muito sábios em fazer essas coisas. Porque a gente, na hora de administrar as melhores estratégias para fugir da presença do Senhor, a gente tenta tudo, até inclusive construir folhas de figueira aqui como roupa. Porque o texto faz isso, né? A gente, quando é interpelado por Deus, quando Deus chega na nossa casa, bate a porta e fala, eu quero falar, eu quero olhar para vocês, eu quero manifestar minha glória e constranger vocês diante da desobediência de vocês, em contraste com a minha santidade. E o que a gente faz? A gente quer se esconder de Deus. A gente parece criança que não conhece a vida. A gente quer se esconder de Deus, como pensa que a gente se esconde dos nossos pais, tampando os nossos olhos. Há como se esconder de Deus, meus irmãos? O salmista nos lembra que se no mais profundo abismo estivermos, Deus estará lá. No mais alto monte, Deus também estará lá. A presença do Senhor, ela é avassaladora. E não adianta você querer correr da presença de Deus. Mas essa é uma consequência do pecado sobre nós. Por causa do pecado, nós estamos fugindo de Deus. Nós estamos correndo do Senhor. E o que eu coloco para você é o seguinte, meu irmão. O que Deus quer falar com você há muito tempo e você tem fechado as portas da sua casa para isso? O que essa igreja talvez tem proposto a promover para você em relação ao Evangelho há anos, há meses, há dias, e você tem se negado a ouvir? O que o Senhor tem falado para você semana após semana, em cada pregação que há nessa igreja aqui, mas você tem tampado os ouvidos? Eu quero te dizer algo. O pecado e lidar com o pecado, de fato é algo mais do que necessário para que a gente cultive uma família que tenha de fato uma vida de arrependimento real. Meus irmãos, a vida cristã começa com perdão. A vida cristã começa com perdão. E isso tem que ser encorajador para você. Se há talvez negligências quanto à responsabilidade no lar, se há tensões nos relacionamentos, se o fardo do trabalho e tantas outras consequências do pecado têm batido sua porta e você tem tentado administrar, construindo as suas folhas de figueira, para, se volte para o nosso Senhor e encontre nele, na sua presença que nos confronta sim, recomeço. Pois bem-aventurado é aquele que é perdoado. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor demonstra a sua graça e a sua misericórdia restauradora. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós nos encontramos nus em um mundo de pecado, assim como Adão e Eva. A nudez é a representação da nossa vergonha. A nudez é a representação do nosso medo. A nudez é a materialização do resultado das nossas más escolhas familiares e do que o pecado faz em nós. E sabe o que a gente faz? A gente não quer ser confrontado pelo Senhor, então a gente faz gambiarra. A gente quer dar nosso jeito. A gente quer tampar a nossa nudez com folhinha. Mas não é assim que faz. Porque isso não resolve nada. O que é curioso é que quando o texto diz, verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Essa pergunta ela tem muita profundidade, porque se Deus sabe todas as coisas, vê todas as coisas, e olha para o homem e diz onde você está, ele não está brincando de esconde-esconde, né?
Mas talvez ele está dizendo o seguinte: aonde você foi parar? Olha onde você está. Olha onde o pecado te levou. Olha onde a sua família agora está. Será que o Senhor está falando isso para cada um de vocês aqui hoje? Aonde sua família está? Por causa da sua irresponsabilidade. Aonde sua família está? Por causa dos seus pecados. Aonde sua família se encontra? Por causa da sua irresponsabilidade. É a presença de Deus nos confrontando, meus irmãos. E eu oro para que Ele esteja fazendo isso hoje com você. Abalando suas estruturas mesmo. Que Deus esteja abalando o seu lar aqui. Não por mim, mas pela confrontação do texto do Senhor aqui, que tanto fala conosco. Mas sabe o que é precioso? É que nós temos uma boa notícia. E o Evangelho é justamente isso. Uma boa notícia para famílias pecadoras. O Evangelho é uma boa notícia para lares e intenções. O Evangelho é uma boa notícia para a nossa lida com a vida em que o trabalho é um fardo. O Evangelho é uma boa notícia quando a gente tem medo de Deus. Porque dentro de todo esse emaranhado aqui de coisas, a gente vê primeiramente algumas coisas importantes. Primeiro, em termos de resumo do que o pecado fez, nós podemos ver lá no final do capítulo, se você puder ver comigo, lá no verso 24, o texto diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden. Essa expressão ela é muito forte. Porque o Éden, ele é simbolicamente a casa de Deus. A presença do Senhor. Estar a leste do Éden é estar longe de Deus. Estar a leste do Éden é estar longe da presença do Senhor, justamente para a condição em que o homem está. Agora, tendo o pecado como algo que também está dentro de nós aqui, conduzindo, e nessa luta para que a gente venha viver debaixo da sua obediência, não há como viver diante do Senhor. Não há como estar com o Senhor. E muitas vezes é assim, a presença de Deus é confrontadora porque o pecado fez com que a gente se afastasse. E a nossa vida familiar agora é a leste do Éden. O que é mais terrível é que a leste do Éden, sabe o que acontece, meus irmãos? Irmãos mais velhos matam irmãos mais novos. Porque esse é o primeiro resultado do capítulo 4. A gente vê depois um homem chamado Lameque que diz o seguinte, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque é vingado 7 vezes 7. E Lameque é aquele que mata uma criança, que se apropria de 2 mulheres. E a gente começa a ver um mundo totalmente corrompido. E a gente vai para Gênesis 6 e vê que a terra inteira está corrompida. E Deus está ali agora lamentando porque o homem se contaminou muito nos seus pecados. Porque o que acontece com todo aquele que está longe de Deus é isso. O pecado é como areia movediça. Quanto mais a gente está lá, mais a gente afunda. E não pense que você vai conseguir administrar sua família sozinho. Porque se não for pela graça do Senhor, não há como. Mas é dentro de toda essa tensão que nós temos um texto-chave. E esse texto-chave se encontra no verso 15 do capítulo 3. Quando dentro de toda a maldição que o Senhor está colocando sobre a mulher, Ele diz o seguinte, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e aqui Ele se refere a Satanás, na figura da serpente, e a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É dentro dessa efeito dominó, de tanto juízo de Deus sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, que Deus faz uma promessa. Ele diz que ainda assim, mesmo nesse contexto agora, em que a família administrará o caos desse mundo de pecado, há uma promessa de que da linhagem da mulher virá alguém que confrontará a linhagem da serpente. Aqui nós temos, meus irmãos, aquilo que é visto em toda a história bíblica. 2 linhagens familiares se confrontando. Não é à toa que nós vemos Caim, Abel. Não é à toa que nós vemos Israel e nós vemos o Egito. Não é à toa que você vê Jerusalém e Babilônia. Sempre esse paralelo, porque é a representação simbólica de um mundo que é contra Deus e de Deus sempre tendo o seu remanescente. Aquele que Ele preserva para que a sua promessa se cumpra. E que promessa é essa? É a promessa de que pela família a provisão virá. É curioso pensar nisso.
Deus escolheu a família para resolver o problema da própria família. Ele escolheu uma mãe, Ele escolheu um pai, para serem aqui aqueles pelo qual o nosso Senhor Jesus chamariam de sua família. E o nosso Senhor Jesus é esse descendente aqui, que vem justamente para quê? Para reverter as consequências do pecado. Se as consequências do pecado são as tensões do relacionamento, o trabalho que é um problema, a presença de Deus que é confrontadora, Cristo Jesus vem para dar para mim e para você recomeço. O recomeço da família não está no livro correto que você vai comprar. Não está necessariamente na igreja que você está como a melhor igreja do momento. Está em Jesus. O que a sua família precisa é de Cristo. E se você talvez veio aqui hoje e foi confrontado pela presença do Senhor, seja abraçado pela graça de Deus. Abraçado pela graça desse Jesus que, como o nosso irmão mais velho, Ele vem justamente resolver o nosso problema. O apóstolo Paulo diz que o plano de Deus é que nós viemos nos parecer com Ele, o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus é nosso irmão mais velho, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que justamente vem resolver o nosso problema. E sabe o que é curioso? Mesmo nesse turbilhão aqui de sentenças que Adão e Eva recebem, eles demonstram fé. Porque se você puder ver, no finalzinho do capítulo 3, e eu vou caminhando para o final, o texto vai dizer o seguinte, que Adão, ele dá um nome à sua mulher, de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O texto está propondo para nós que, de alguma forma, Adão creu. Creu que é pela descendência. Creu que é justamente pelo agora, o desenvolvimento das gerações, que essa promessa vai se preservar. E aqui, meu irmão, você também tem uma promessa na sua mão. A promessa de que, no final de tudo, nós seremos a grande família de Deus. A grande família do Senhor. Que não mais teremos tensões familiares, o trabalho será uma bênção. E a presença de Deus será motivo da nossa alegria. Você crê nisso? Eu quero dizer que isso é o suficiente que você precisa para ter a sua família no roteiro de Deus, para viver para a glória dEle. A minha oração, meu irmão, é para que Jesus Cristo seja o condutor do seu lar. Aquele pelo qual você vai depositar a sua confiança de que nele seu casamento pode melhorar. De que nele você pode justamente ser capacitado a educar seus filhos. Porque o nosso papel como pastores e como igreja não é necessariamente resolver seus problemas, mas é te lembrar que você tem esperança, de que sempre dá para dar certo. Não por causa de nós, mas por causa de Jesus. A queda foi um problema, mas em Cristo Jesus nós temos a nossa boa notícia. Amém? Abaixa a sua cabeça, deixa eu orar pela sua vida.